vida. O texto é Hebreus, capítulo 11. Vou ler do verso 8 a 12, depois do verso 17 a 19. Hebreus, capítulo 11, verso de 8 a 12. Depois do verso 17 a 19. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Pela fé também, a própria Sara recebeu o poder de ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito promessa. Por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, inumerável como a areia que está na praia do mar. Verso 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. A quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuramente, o recobrou. Então, são palavras da Epístola aos Hebreus, junto a esse quadro que trata sobre a natureza da fé e a galeria da fé, onde homens e mulheres são destacados pela sua confiança no Senhor e pelo seu agir em obediência ao nosso Deus. Eu falo do agir perfeito de Deus, e eu quero começar dizendo que o agir perfeito de Deus se inicia desde o tempo da criação de todas as coisas. No início de tudo, Deus manifesta a sua perfeição, quando do nada traz à existência tudo que nós conhecemos, tudo que existe, todas as flores, todos os pássaros, todos os animais, todas as árvores, seja frutíferas ou não, quando no seu poder e no poder da sua palavra, consegue trazer à existência tudo aquilo que você conhece. E quando ele contempla tudo que criou, inclusive o homem feito, formado à sua imagem e semelhança, diz o texto que homem e mulher os criou. No verso 31 do capítulo 1 de Gênesis, o Senhor vai contemplar a criação, e ele vai dizer que tudo que ele criou, tudo que veio a existir, eis que é muito bom. Quando ele faz essa declaração, no verso 31 do capítulo 1, ele está declarando a perfeição da criação. E a cada vez que avança a ciência, que cresce o conhecimento humano, nós ficamos surpreendidos como que Deus pôde pensar cada coisa, como Deus pôde criar as coisas e todas as coisas, levando em conta a necessidade, mas também a utilidade de cada coisa criada. Não tem nada que exista por acaso ou que exista sem razão de ser. Quanto mais cresce o nosso conhecimento, quanto mais avançamos, né, na profundidade do conhecer, da criação de Deus, ficamos surpreendidos como Deus, de fato, é perfeito naquilo que faz. É sábio. E Ele não criou um protótipo, Ele criou tudo pronto de uma vez. Nós vamos criando e vamos aperfeiçoando, não é assim? Vamos fazendo as experiências, vamos avaliando o que ficou certo, o que ficou errado, o que ficou bom, o que ficou ruim. Deus não teve que passar por esse tempo, não. Deus criou de uma vez só. Deus criou numa palavra só. Da maneira como Ele falava, as coisas passavam a existir exatamente como Ele falava e pensava. E Ele não teve que aperfeiçoar nada. Tudo continua aí, criado de maneira perfeita. E tudo continua sendo muito bom. Ali se manifesta a perfeição do agir de Deus. É claro que essa perfeição do agir de Deus, do propósito de Deus em agir junto aos homens, junto à história da humanidade, se manifesta também de forma perfeita na pessoa de Cristo e na salvação que Ele planejou para nós. Tudo foi realizado, tudo foi cumprido,
todo o plano, todo o propósito de Deus de salvar o perdido, de perdoar pecados, de justificar o pecador, de preparar o pecador para a eternidade, para a glória que está por vir. Tudo foi planejado por Deus. E diz a Bíblia que também o plano da salvação foi feito, foi efetuado por Deus antes do mundo existir. Ele já pensava na gente, ele já pensava na nossa salvação, já pensava em nos fazer herdeiros, já tinha o seu plano, o seu propósito com a nossa vida, com a nossa existência. E ele envia Cristo, e Cristo cumpre o propósito, e a Bíblia diz que a obra de Deus é sempre completa, ela não fica pela metade. Nada do que Deus fez, Ele fez pela metade, Ele fez do jeito que dava para ver como é que fica, tudo que Ele fez da melhor maneira, fez com perfeição. Jesus, quando transforma a água em vinho, Ele não transformou a água em vinho num vinho qualquer da festa, foi o melhor vinho que foi servido. Quando Ele morre na cruz, Ele consome uma obra, Ele consegue completar um plano de Deus que é perfeito e que salva de fato o perdido, porque cumpre todas as etapas, todas as propostas, supre todas as necessidades que o ser humano tem na sua carência espiritual. Então, a perfeição em Deus, se a gente ficar falando aqui, nós vamos avaliar as mais diferentes áreas e vamos encontrar o plano de Deus, o propósito de Deus, o agir perfeito de Deus em todas as coisas. Então, é assim que Deus se manifesta, como aquele que é perfeito no que faz, que é perfeito na ação das suas mãos, no agir do Senhor, sobre nós, juntos de nós, no decurso do tempo, para nós, para gerações que vieram antes de nós e para gerações futuras. Deus tem um plano para a vida de Abraão, Deus tem um propósito, Deus quer criar uma nação forte, uma nação numerosa, uma nação a qual Ele vai se revelar, e dali, daquela nação, Ele vai trazer o Messias, o Salvador do mundo, e com essa nação, e através da nação, da vida, da família, da nação que vai nascer a partir de Abraão, Deus vai abençoar as nações da terra. Há um agir de Deus, que vem sobre a vida, sobre a história de Abraão, em Ur dos Caldeus. E diz o texto que nós lemos que ele é chamado lá, no meio da sua terra, no meio da sua parentela, no lugar onde ele vivia, onde ele conhecia todo mundo, onde ele já tinha aprendido a sobreviver, a usar dos recursos que a terra tinha, a lidar com as deficiências que a região pedia. Mas Deus lhe chama para sair com a sua esposa, e ir para uma terra que Deus não diz ainda onde é, não diz ainda se é muito longe ou muito perto, mas uma terra que Ele haveria de lhe mostrar. Porque Deus tem um plano, Deus tem um propósito, Deus tem um agir perfeito para cumprir na história. E esse agir envolve a vida de Abrão, que depois vai ser Abraão. E nós vamos caminhar um pouco por essa história e vamos tentar entender, para fortalecer a nossa convicção de que o agir de Deus perfeito sobre a história de vida de Abraão é o agir que Ele tem sobre a história de vida de cada um daquele que crê, de cada um dos seus filhos, das suas filhas. A maneira como Deus atuou, os sentimentos que surgiram no coração de Abraão, os desafios, a confiança, é o que nós temos que aprender para caminharmos confiando no plano perfeito de Deus para nós também. Bom? Então, viu Deus tudo quanto fizer, e eis que tudo é muito bom. Está aí o texto que eu mencionei, Deus perfeito no seu agir junto à sua criação. Então, a primeira coisa que eu quero levantar com os irmãos, lembrar como reflexão, quando eu penso no plano perfeito de Deus, no agir perfeito de Deus, é que nós temos que confiar no agir de Deus, ainda que pareça demorar. Então ele vai sair da sua terra, ele vai para a terra distante. Nessa terra distante ele vai levar Ló, ele vai ter um conflito com Ló. Ló vai se distanciar um pouco dele, depois Ló vai ser conquistado por um povo, ele vai atrás de Ló, vai resgatar Ló de volta, o seu sobrinho, e vai passar um tempo ali naquela terra de 10 anos, e ele aguardando, e o filho ainda não vem.
Então a coisa parece para Abraão demorar um pouco, porque se Deus quer que ele seja pai de uma grande nação, né, quando a gente pensa em ter uma família com bastante filhos, nós sabemos o que? Nós temos que começar cedo, não é isso? Os filhos têm que surgir logo. E os filhos não surgiam. E o texto que nós lemos diz que ele foi, ele atendeu, ele obedeceu, ele confiou, mas a criança não vinha. E nós sabemos até que Abraão foi conversar então com Sara e ela com ele, e como a serva servia a sua senhora, e poderia servi-la até para o propósito de dar filhos ao seu senhor, Sara acertou com Abraão, e ambos com Agar, de que ela seria a mãe do primeiro filho de Abraão. Na intenção do coração humano, no pensamento de Sara e Abraão, de que a coisa está demorando muito, eles começam a mover os próprios pauzinhos, a tentar trazer as respostas, a tentar fazer acontecer aquilo que não acontecia, a tentar dar a solução naquilo que eles queriam e, quem sabe, do jeito que eles entenderam agora, que era a melhor maneira, ou quem sabe, a única maneira, porque Sara permanecia estéril, sem possibilidade de ter filhos, com a madre fechada. E nasce Ismael, e nós sabemos a confusão que isso foi, a confusão que isso é até hoje, judeus e palestinos. Ambos filhos de Abraão. Ambos chamam Abraão de pai. Não podemos esquecer que Abraão é chamado de amigo de Deus. Então, como a coisa parecia demorar muito, eles começaram a agir no que convém à humanidade do ser humano. Dar um jeito por si mesmo. Trazer uma solução dentro da sua possibilidade. Não aguentaram esperar. Acharam que era esse o caminho, que ia ser por esse caminho, né, que a promessa seria cumprida, que os filhos viriam, que a nação surgiria, que a descendência se multiplicaria. Mas nós verificamos em Gênesis 15 que, bem lá na frente, depois de algum tempo, então, um anjo de Deus visita Abraão para dizer o seguinte: você agora vai ser pai daquele menino que foi prometido, daquela filho que vai te trazer a descendência. Mas ele já tem 99, Sara já tem 90, Sara está atrás da tenda, ela ouve aquele recado, ela ri como aquela que não consegue acreditar, pois se no tempo que era possível, que teria possibilidade, Sara de ter filhos, de conceber, naturalmente, se Deus tivesse aberto-lhe a madre. A coisa já não aconteceu, imagine agora, com a sua idade avançada e com a idade avançada do seu esposo. E é muito interessante a gente ver a expressão, a palavra do anjo. Porque ele vai dizer, quando ele percebe que Sara ri, de que acaso coisa demasiadamente difícil para o Senhor. Será que Deus é Deus que de fato traz promessa a qual ele não pode cumprir? Será que o fato de eles estarem mais velhos limitou o agir de Deus, o agir perfeito de Deus, que cumpre a sua palavra e a sua promessa, conforme Ele quer e da maneira como Ele entende que tem que ser? A limitação para o agir de Deus, se houvesse limitação para o agir de Deus, Ele não seria Deus, Ele seria homem, como eu e você. Na limitação do homem, eles agiram arrumando uma serva para ter filhos. Mas o que limita e nos limita, não limita o nosso Deus. É só nos lembrar do nascimento de Cristo por meio de Maria. O anjo de Deus aparece a Maria. O anúncio é: você é a bem-aventurada, você é a escolhida, é através do seu ventre que há de nascer o Messias prometido. A menina desposada com José, prometida, noiva, que está para se casar, mas que nunca coabitou com homem algum.
E Maria quer saber, como é que se dá isso? Não, o ente santo que há de nascer será gerado por obra do Espírito Santo. O que ela quer saber é possível a virgem dar à luz? É possível a virgem conceber e ver nascer no ventre materno uma criança? Nunca se viu isso na história. Não antes de Maria, eu posso garantir para vocês também depois dela, não. Por obra do Espírito Santo, uma virgem conceber e o menino nascer depois de uma gestação tranquila em Belém. Mas para gerar mais confiança no coração de Maria, o anjo declarou para Maria uma outra verdade, que essa ela já poderia confirmar. Ele vai dizer, lembra da sua prima Isabel? Ela tem a madre fechada, ela é estéril. Você pode ir para Lucas, no capítulo 1, no versículo 7, você vai ver essa declaração lá. Isabel, esposa de João Batista, estéril. E o anjo vai declarar, olha, para que se saiba que não há impossível para Deus, que nós podemos confiar no agir soberano de Deus, no agir extraordinário do Senhor, no agir poderoso que a mão de Deus tem. Sua parenta, Isabel, está grávida. E Maria vai subir para a casa de Isabel e vai contemplá-la grávida antes do nascer de João Batista e já vai levar no ventre o menino concebido por obra do Espírito Santo. E as crianças já vão conversar, os primos, João Batista e Jesus. Um já vai saltar no ventre, quando a outra chega. Mas a expressão é muito clara e muito parecida com aquela que Sara e Abraão recebeu quando o anjo visita para falar do nascimento de Isaac. Acaso alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Para que se confirme que não há nada impossível para Deus, Isabel, sua parente, está grávida. O que o Senhor Deus vem fazendo na vida, na história de Abraão, que é reconhecido como o pai da fé, o pai dos hebreus, é buscar nele a confiança para crer num Deus que age de forma perfeita, age ainda que pareça demorar. E como diante das situações, das circunstâncias de vida, nossa, parece que Deus está demorando muito, não? Nós oramos e Ele ainda não veio, nós pedimos e Ele ainda não fez, nós clamamos e Ele ainda não atendeu, nós precisamos e a necessidade ainda não foi suprida. Aliás, em algumas situações nós oramos e a coisa piorou, e a situação ficou mais difícil. Como demora o Senhor diante das nossas lutas, diante das nossas dores. Como nós gostaríamos de ver as suas promessas cumpridas mais rapidamente. Como tem demorado a segunda vinda de Cristo, a igreja proclama, a igreja espera, Maranata, que vem o Senhor Jesus. Já se passam quase 2000 anos, desde que Ele foi assunto aos céus, e nós aguardamos a sua vinda para qualquer momento. Para o nosso coração humano e para o nosso tempo, né, o cronos que conduz a nossa vida, está demorando muito. Mas o tempo de Deus é diferente do nosso. Diz a Bíblia que um dia pode ser considerado 1000 anos. 1000 anos pode ser considerado um dia. O nosso Deus, Ele não se limita no tempo como nós, porque nós temos um tempo que marca o tempo da nossa vida, um dia de 24 horas, e o tempo de Deus é o tempo eterno. Ele sempre existiu, não foi criado por nada, e Ele sempre vai existir, e Ele está preparando a eternidade para nós. E nós só vamos entender o que é isso quando nós herdarmos essa eternidade que Ele nos dá. Saber que nós vamos estar lá para viver para todo sempre. E o relógio e o cronos não vai mais fazer parte de nada da nossa vida, da nossa história. E quando o relógio não faz parte da história, não tem esse negócio de demora, nada demora, tudo vem no tempo que tem que vir. Nós vamos entender isso. Deus já entende. Deus já entende. Porque Ele tem um propósito, um agir perfeito. Quando Jesus é convidado por Marta e Maria para correr na sua casa, porque o irmão, a quem eles sabiam que Jesus amava, estava enfermo, e quando ele chega lá, porque ele demorou,
ele já está morto, sepultado há 4 dias. A conversa de Marta, primeira é essa: Senhor, se eu tivesse vindo antes, ele não teria morrido. Mas agora é como se fosse tarde demais. O Senhor demorou muito. Jesus disse o quê? Ele dorme, ele há de ressurgir dentre os mortos. Tudo isso está acontecendo é para que o nome do Pai seja glorificado. Está dentro do plano perfeito de Deus. Não houve atraso. Chegou na hora que tinha que chegar, chegou na hora certa. Chegou na hora em que o nome de Deus vai ser ainda mais glorificado agora. É o tempo de Deus. Aos nossos olhos demora um pouco. Aos olhos de Deus é sempre o tempo certo, o tempo que tem que ser. Porque nós não resistimos à dor, nós não gostamos de dor, nós não gostamos de sofrimento. Se o calo do nosso pé começa a apertar, nós já queremos tirar o sapato para aliviar um pouco o sofrimento. E se pudermos tirar o calo também, vamos fazer logo, porque aí ele não continua machucando a gente no próximo sapato que a gente calça. Se é uma unha encravada, do mesmo jeito. Se é uma enfermidade mais grave, se é uma dor mais profunda, que dói muito mais aí na alma, no coração, que gera muito maior sofrimento, aí quanto antes tirar, melhor. Se incomoda demais, que saia o quanto antes. Mas há o tempo de Deus, há o tempo de Deus fazer, e Abraão está vivendo esse tempo agora. Ele achou que o tempo de Deus tinha passado. Ele achou que ele teria que resolver o problema que Deus não foi capaz de resolver, embora ele tivesse feito a promessa. Mas veio o tempo de Deus no capítulo 15. E veio o nascimento de Isaac, aquele eles chamam de Isaac, que significa minha alegria, meu sorriso. Porque o agir de Deus é o agir que vem no tempo certo, mesmo que pareça demorar às vezes para mim ou para você. Tenha paciência, meu irmão, minha irmã. O choro pode durar a noite, mas a promessa de Deus é o quê? A alegria vai vir pela manhã. Às vezes a noite está um pouco longa, mas ela vai passar. A tempestade vem, ela nos envolve, ela nos aflige, ela nos atemoriza. Mas diz o Senhor que aquela tempestade vai também. Ela é interrompida pela bonança do dia seguinte. A noite escura é dissipada com o raiar de um novo dia, uma nova aurora. E o tempo de Deus vai vir, e o agir perfeito de Deus vai vir para você, para a sua casa, para a sua vida, para o seu trabalho, para aquela luta, para aquele sonho, para aquele projeto. Temos que confiar no agir de Deus, mesmo que demore. Temos que confiar no agir de Deus, mesmo que pareça absurdo. Agora não é absurdo para Sara? Não é mencionado aqui no capítulo 11 a figura de Sara? Obstante em avançado de idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Então ele está dizendo, pela fé, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante a idade avançada e a madre fechada, antes. Agora, no tempo de Deus, no agir de Deus. Gênesis 18, esse é o texto que anuncia a vinda do menino, o nascimento do menino. Gênesis 14. Então, há aí a necessidade de nós confiarmos no agir de Deus, mesmo que demore, mesmo que pareça absurdo. Tem alguns caminhos que Deus nos coloca, tem algumas maneiras de Deus de agir com a gente, que a gente fica falando e pensando, é um absurdo. Pela maneira, do jeito que Deus faz. Às vezes Ele faz as coisas que no nosso plano está tudo de ponta cabeça. Quando a gente avalia tudo, fala assim, isso não vai dar certo, não. O agir de Deus nos surpreende. Porque Ele passa por caminhos que a gente não conhece. E Ele tem pensamentos que são muito maiores, muito mais elevados que os nossos pensamentos. O conhecimento de Deus é muito mais vasto da situação, da circunstância, da sua vida, do que aconteceu com a sua vida, do que moveu a circunstância para que acontecesse. Os bastidores da sua história, Ele conhece muito melhor do que você. O agir perfeito só Ele tem. O homem faz planos, diz a Bíblia. E precisamos planejar. Mas a resposta certa, a resposta perfeita de quem vem, sempre vai vir do Senhor. E às vezes Deus nos lança nos desertos, outras vezes nos lança nas tempestades.
O povo queria proclamá-lo rei. A multidão, depois de multiplicar pães e peixes. João capítulo 6. Aí o que Jesus faz? Ele se retira para orar. E aí ele fala com os discípulos, pega o barco, atravessa o mar da Galileia aí. Segue viagem. Depois eu vou encontrar com vocês. Eles devem ter pensado assim, ele deve vir num outro barco. Tem mais barco aí na praia, vai pedir ajuda de alguém. É popular, é querido, acabou de alimentar uma multidão. Qualquer pedido que ele fizer, eles vão atender. Pegaram o barquinho e fincaram para o mar da Galileia. Não é um mar tão grande, é menor do que as nossas represas aqui. Quando Jesus vinha descendo do monte, ele viu a tempestade tomando o barco. Os discípulos ficaram apavorados. Deve ter pensado, bem, Jesus já sabia disso, por isso que nos lançou nessa tempestade toda aqui, para a gente perecer, porque eles acharam que iam perecer. Podem ter imaginado, por isso que ele não veio, né? Mas Jesus vai ao encontro deles, andando sobre as águas. Quando a gente pensa nesse agir de Deus, nesse sobrenatural de Deus, nós não podemos esquecer, a multiplicação de pães e peixes tinha dado alimento com fartura de pães e peixes aos homens e tinha sobrado 12 cestos, que com certeza estavam dentro do barco, fruto do milagre de Cristo. Nos pés dos apóstolos. E mesmo assim eles se encheram de temor, se encheram de medo, acharam que iam perecer, mesmo tendo visto a maravilha do extraordinário, do milagre, sendo realizado ali mesmo na praia. Quando estão dentro da água, no mar, já acham que é um local tão diferente, que o Senhor não pode ter poder sobre esse vento e esse mar aí, pois aquilo que os assusta está debaixo dos pés de Cristo. Ele vem andando sobre as águas para encontrá-los. Ainda dá a Pedro o privilégio de, num exercício de fé, mesmo que pequena, andar sobre as águas ou menos um pouquinho. E quando ele começa a afundar, porque ele volta o seu olhar para o vento e para o mar, né? Para o absurdo do vento e do mar, para a tempestade que era tão bravia, ele naufraga, ele afunda. Jesus o toma pela mão e o leva em segurança até o barco. Irmãos, nós temos que confiar no agir de Deus, mesmo que Ele nos lance às vezes numa tempestade. Há um propósito, há um ensino, há uma vontade de Deus sendo feita. Há um privilégio para você viver, quem sabe, o extraordinário que você não viveria lá na praia, com os 12 cestos de pães na areia. Situações, circunstâncias que nos afligem, que nos atemorizam, que nos amedrontam, que nos deixam sem saída, sem resposta, que enchem o nosso coração de medo, que nos faz pensar que nós vamos perecer. E pode ser perecer nós mesmos, morrermos mesmo, mas pode ser perecer um projeto, o nosso empenho, a nossa dedicação numa vida profissional, nosso empenho, nossa dedicação no casamento, na criação do filho, na realização do sonho, num trabalho realizado com tanta dedicação que de repente parece vazar tudo pelas mãos, como areia que se vai. Não conseguimos conter. Mesmo assim, temos que confiar no Senhor. Quando não existia mais possibilidade, Abraão aprendeu que é possível acreditar no Senhor. O nosso Deus é o Deus que realiza o absurdo que a gente não pode realizar. É isso que é fé, crer no absurdo. Fé é crer naquilo que você não consegue comprovar pelos meios reais de estudos, de que de fato pode ser assim. É crer naquilo que se espera, é ter convicção de coisas que não se veem. E aí alguém pode virar e dizer para você, mas como você tem certeza? Assim, é pela fé. Eu creio no agir de Deus, mesmo diante do absurdo. Mesmo que pareça absurdo aos homens. Construir uma arca de Noé, proclamar um dilúvio por 100 anos e nenhuma gota d'água caindo do céu. Anunciar que o sangue de Cristo, vertido na cruz do Calvário, é o sangue do Cordeiro de Deus que vem para tirar o pecado do mundo, porque Ele é o Filho de Deus, que foi morto em nosso lugar, é o justo pagando pelos injustos. Diz a própria Bíblia que para gregos é loucura, absurdo. Para judeus é vergonha. Nós cremos no absurdo. Se cremos na salvação que nos vem, no perdão que Deus nos dá pelos pecados, pelo sangue de um homem, de Cristo, a quem Ele levantou para ser o nosso Salvador, para dar a sua vida por nós. Aquele sangue lá atrás purifica o meu, o seu, o pecado de todo aquele que crê.
E esse evangelho que foi levantado lá na cruz, chegou para nós, sendo verdade de Deus, porque Deus sustentou essa mensagem, mesmo que na história da humanidade tenha se levantado muita gente contra ela, porque pensou que era absurdo. Ou quis fazer de Jesus um homem qualquer, um personagem qualquer da história e da sua palavra, um livro qualquer, de folhas que aceita qualquer escrito. Mas nós que cremos no Senhor sabemos que é poder de Deus que salva o perdido. E que a Bíblia é o revelar do querer de Deus, da vontade perfeita de Deus ao homem para alcançá-lo com grandiosa salvação, por meio da sua graça, por meio do seu amor revelado em Cristo na cruz. Porque aquele que crê já tem a vida eterna. E muitos nos acham loucos, porque dizemos que somos salvos, pela nossa fé, pela nossa confiança no Senhor. Para muitos isso ainda é um absurdo. Mas o Senhor é o Senhor do agir perfeito. Realizou toda a obra com perfeição, para que pudéssemos trilhar o caminho da verdade, o caminho da vida, o caminho que leva ao Senhor, o caminho que é Cristo. Confie no agir de Deus, ainda que não o compreenda. Porque vai vir uma prova para Abraão aí, que é mencionada aqui no texto também. Capítulo 22 de Gênesis. Bom, o menino nasceu, a promessa foi cumprida, a criança está crescendo. Que bom, o menino é sadio. Bom, daqui a pouco ele vai casar, vai ter a sua esposa, vai ter a sua família, vai começar a multiplicar aí os números de filhos e de netos de Abraão e de Sara. Mas quando ele tem ainda só esse menino, Deus fala para ele: eu quero que você sacrifique o menino. Quero que você apresente o menino em sacrifício, como prova do seu amor, da sua confiança, da sua obediência para mim. E Abraão pega uma comitiva dele e vai para o monte. E ao pé do monte a comitiva fica e ele começa a subir com o garoto, o filho. E o menino, que é bem esperto, ele é aquele que já havia sacrificado com Abraão outras vezes, rendendo a sua glória ao Senhor, a sua honra, a sua obediência. E ele fala: pai, eu vejo a lenha, eu vejo aqui o fogo que o senhor está levando com todo cuidado, mas e o cordeiro onde está? E no verso 8 do capítulo 22 ele vai dizer: meu filho, Deus proverá. O texto de Hebreus diz que Abraão sobe para o monte acreditando, confiando numa coisa: eu vou sacrificar o meu filho. O Deus que me deu ele, se precisar, pode ressuscitá-lo. Hebreus menciona isso, que ele sobe na certeza de que o Deus que cumpriu a promessa podia fazer de novo, trazer uma nova criança, ou, se preciso, podia até ressuscitar o menino depois de morto, mas Deus não ia mais deixar de cumprir. Está vendo como ele já aprendeu a crer no absurdo? Por isso que ele é o pai da fé. Você está vendo como a caminhada dele com Deus fez com que ele conhecesse um pouco mais do Senhor? Por isso que ele é chamado amigo de Deus. Porque a caminhada da gente com Deus faz a gente conhecer melhor o Senhor e ficar até mais parecido com Ele. Entender melhor o seu plano, a sua ação perfeita. Porque a gente distante de Deus, às vezes, não consegue botar o pé onde Deus aponta, não consegue obedecer o Senhor no caminho que Ele pede. Não sairíamos de casa para ir para uma terra onde Deus haveria de nos mostrar, porque nós não temos nenhuma intimidade com Ele, nenhuma confiança nele. Mas Abraão está crescendo na intimidade, está crescendo na confiança. E agora ele já sabe que ele pode subir o monte, Deus vai prover. Deus tem um caminho, Deus tem um agir perfeito. Vamos tranquilo, vamos com a confiança no Senhor. O Deus que fez é Deus que faz. Ele crê. Será que você crê? Quando o povo de Israel entrou na terra prometida, herdou a terra, eles conheciam um Deus dos exércitos. Primeiro, um Deus que os sustentou no deserto. Nem as sandálias dos pés, nem as roupas se desgastaram, nem a vida de Moisés, né? Chegou lá nos 120 com a mesma robustez dos 80. Deus trouxe água da pedra. Deus transformou a água amarga em água doce no lago de Mara. Deus mandou a coluna de nuvem e a coluna de fogo para aquecê-los, para guiá-los, para conduzi-los, para manifestar a sua presença. Aí eles têm que herdar a terra, há uma necessidade de muitas batalhas, eles conhecem o Deus dos exércitos. Mas quando eles entram na terra que manava leite e mel, eles entram com uma dúvida na cabeça: será que esse Deus é o Deus que pode prover colheitas tão abundantes como os deuses
os deuses dos povos, dos amorreus, dos jebuseus, que aqui viviam, porque os cachos de uva precisavam de 4 pessoas para carregar. As árvores que produziam as tâmaras, faziam tâmaras tão doces que a terra é chamada da terra que mana leite e mel, o leite das cabras e mel das tâmaras. E aí eles começam a se envolver com os deuses dos amorreus, com os deuses dos jebuseus, porque eles perdem a confiança no agir perfeito de Deus. Porque eles conheciam um Deus que dava vitória nas batalhas, mas e o Deus que dá colheitas multiplicadoras, abençoadoras? Esse eles não conheciam. Depois eles foram conhecendo. Foram passando a confiar no Senhor. Então, Abraão, ele aprende na sua caminhada a crer na ação perfeita de Deus. Ele sobe agora com um coração diferente daquele que tentou uma saída, quando a criança não nascia, com Agar, pensando junto com Sara. E poderia dizer assim, menino, fique tranquilo que eu estou levando um balaio aqui, um cabrito. Está escondidinho aqui, você não viu ainda, ninguém viu, mas está guardado aqui dentro, aqui um cabritinho bem novinho, bem pequenininho. Está dentro do cesto. Não, ele não quis preparar nada, ele sabia que Deus ia prover. Deus, no seu agir perfeito, vai prover. Irmãos, há momentos da nossa vida que a gente tem que acreditar, Deus é que vai prover. Temos que confiar no Senhor. Para fazer aquilo que a gente não pode fazer. Para mandar o recurso que a gente não tem. Para dar um jeito, uma saída, uma situação que a gente não encontra. Se tiver um jeito, é só debaixo da provisão de Deus. Sempre é pela provisão de Deus. Quando eu trabalho, quando eu acho que eu fiz, quando eu acho que eu alcancei, quando eu acho que eu conquistei, quando eu acho que eu construí, quando eu acho que eu comprei o carro, que eu construí a casa, que eu alcancei a promoção no trabalho, mesmo que eu diga que foi eu tenho que reconhecer, não foi nada de mim, foi porque Deus permitiu, porque Deus criou as condições. É Deus quem fez já, foi pela provisão de Deus. Como eu digo às vezes aqui, se eu achei a vaga no estacionamento vazia para mim, é Deus que proveu. Se eu tenho o pão sobre a mesa, o pão de cada dia, o Senhor Jesus mandou a gente pedir e agradecer ao Senhor, porque é tudo provisão de Deus. Se não fosse o Senhor, o que seria de nós? Se não fosse o Senhor que nos ajudasse. Confie no Senhor, no agir perfeito de Deus, ainda que você não esteja compreendendo a situação. Abraão não está compreendendo o que vai acontecer, se o menino vai morrer, se vai vir um outro filho, se o menino vai morrer, vai ressurgir um outro, de repente quando ele levanta o tutelo para matar a criança, para sacrificar o menino, o filho, o anjo de Deus segura a mão e um carneiro aparece agarrado pelos chifres no arbusto. E eles tomam o carneiro, eles oferecem o carneiro, eles fazem o sacrifício. E a fé de Abraão é provada. E às vezes, em algumas situações que você não está compreendendo bem, Deus está apenas provando a sua fé, está provando a sua confiança. Está vendo se você tem intimidade com Ele, está vendo se esse tempo de caminhada sua com a Bíblia, com a igreja, com a fé cristã, tem te amadurecido, tem te levado para perto de Deus ou não. Se você já cresceu na sua nova vida, ou se você continua o bebezinho que precisa de compreender muito ainda do agir de Deus. Então a gente coloca nos caminhos, para ver se você já está conseguindo confiar, quando não compreende nada. O agir de Deus é assim. Às vezes Ele pede da gente a confiança para quando a gente não está vendo. Ele bota uma escuridão e pega a gente pela mão e fala, confia em mim. Ele segura a nossa mão como nós seguramos a mão dos nossos filhos para atravessar uma avenida bem movimentada. A criança está agitada, a criança está tranquila. Ela está pensando num monte de coisa e não está nem pensando, às vezes, em atravessar a rua. Se vem carro, se vem moto, se está perigoso, se não está. Ela está confiando na sua mão, em você que a segura. E, às vezes, Deus quer que a gente confie assim, sem compreender. Então, algumas reflexões, algumas verdades que eu quero levantar com você. Primeiro, andar com Deus nos deixa mais parecido com Ele. Quanto mais caminhamos com Deus, quanto mais vivemos a fé, quanto mais obedecemos a Sua palavra, quanto mais seguindo o caminho que Ele nos aponta, mais parecido com Deus nós vamos ficando, mais amigo de Deus nós vamos nos tornando,
mais exemplo de fé nós vamos surgindo para os outros. Quem sabe amanhã vai surgir alguém que dizer, eu aprendi a andar com Deus, a viver com Deus, a confiar no plano perfeito de Deus a partir da sua vida, porque você andou com Ele. Mas temos que andar com Ele. E para andar com Ele, Ele nos desafia a sair de casa. Sai da sua casa, sai da sua terra, sai da sua zona de conforto às vezes. E bota o pé no caminho que eu estou te apontando e eu vou te guiar. Quanto mais confiamos, quanto mais obedecemos, quanto mais seguimos no caminho que Ele nos aponta, mais perto de Deus nos ficamos, mais amigos de Deus nos tornamos, mais parecidos com Ele vamos ficando. As bênçãos de Deus não são por merecimento. Abraão não foi escolhido porque ele merecia alguma coisa. É graça de Deus. Mas bênção de Deus vem às vezes por obediência. Porque ele obedeceu, ele viveu muita coisa que ele não viveria se ele não obedecesse. Porque ele confiou, ele viu muita coisa que Deus fez na vida dele, na história, na vida de Israel, na vida da sua casa, na vida da sua família, que ele não veria se ele não obedecesse. Então ele não é diferente de nós, é ser humano como eu e você. Tiago lembra essa verdade quanto a Elias. Vocês lembram de quantos feitos extraordinários Elias fez? Quantos momentos extraordinários Elias viveu como profeta de Deus em Israel? São muitos que a Bíblia retrata. E Tiago fala assim, Elias, homem como qualquer um de nós, orou. Para que não chovesse, e não choveu. Por 3 anos. Não é para não chover esse dia, não, porque eu tenho um piquenique, porque eu tenho um passeio com a família, porque eu tenho um evento da igreja. Nós já pedimos isso aí. Por 3 anos. E diz o texto que depois ele orou ao Senhor, e Deus mandou chuva dos céus, e a seca foi dissipada. E o poder e a glória de Deus foi manifesta. Homem semelhante a nós. Deus olha dos céus e nos vê como filhos, como servos, como aqueles que podem ser heróis e heroínas de fé. E derrama sobre nós as suas bênçãos e traz sobre nós os seus cuidados, no seu agir perfeito junto à nossa vida. Que Deus nos dê mais paciência, quando o seu agir parecer demorar demais. Já falei aqui, paciência é um negócio difícil para nós. Esperar, né? A gente não sabe mais esperar. Há uma canção e uma cantata para criança, da Arca de Noé, que conclama as crianças a aprender a esperar. E essa canção é cantada quando eles tinham que aguardar as águas do dilúvio baixar. E o primeiro pássaro foi solto e ele voltou. E o segundo também. E nesse momento vem essa canção ensinando as crianças, temos que aprender a esperar. Esperar pelo agir de Deus. Para não agir do nosso jeito mesmo e bagunçar as coisas. E gerar conflito que se estendam por gerações e gerações. Cometer um erro que vai ficar marcando a minha casa, a sua vida, a sua família, a sua cidade por muitos anos. Porque você quis resolver do seu jeito. Da sua maneira de se ter como todo-poderoso, como a toda-poderosa. Há um filme assim, né? O sujeito quer assumir o lugar de Deus, começa a fazer tudo diferente, do jeito que ele achava. Depois as coisas perdem todo o controle. Paciência, irmãos. Paciência para guardar o agir de Deus. O agir perfeito do Senhor. Que em razão da gente ter um relógio diferente dele, ter um tempo de vida contado diferente do que Deus conta o tempo dele, parece que ele está demorando, mas ele vai chegar no tempo certo para você. Porque ele sabe o que você de fato precisa. E o agir de Deus é perfeito, não é imperfeito. Senhor, ajuda-nos a ser obedientes. Mesmo quando a direção que o Senhor nos aponta é estranha. Nunca pensei isso. Nunca quis isso para a minha vida. Nunca imaginei morar nessa cidade. Ah, não. Viver no meio desse pessoal, trabalhar no meio dessa gente? Ah, é isso aí não. Eu não quero isso para a minha vida, não. Mas se é isso que Deus tem para você hoje? O caminho é estranho para você, mas para Deus é o caminho perfeito.
A situação está estranha para você, mas para Deus é a situação que você tem que estar. Ah, essa tempestade, esse deserto. Não, preferia a mesa com mananciais, com finas iguarias. Mas se é lá que Deus vai mostrar o extraordinário que Ele quer fazer na sua vida. Se é lá que você vai viver o que você não vive no palácio. O que você não vive na sua terra, no meio da sua parentela. Se é lá que você vai viver o extraordinário que Deus tem para a sua vida, pela obediência sua, de pegar as trouxas e sair com o coração obediente, mesmo não sabendo para onde vai, mesmo não sabendo se vai ser o melhor, mesmo vivendo uma situação desconfortável. Desconfortável porque não é aquilo que você esperava, não é aquilo que você pensou, não é aquilo que você planejou para você. Nós vivemos situações assim. Às vezes nós estamos num ambiente que a gente nunca imaginava e não gostaria de estar, mas é um ambiente que Deus nos pôs. Nós temos que confiar. É estranho para nós? É estranho. Mantenha a sua obediência ao Senhor. Não abra mão da sua confiança, nem da sua obediência ao Senhor. Que Ele nos ajude quando a gente achar que a coisa está estranha. E que Ele nos faça confiar nele, quando eu não encontrar respostas para os problemas, para as lutas, para as aflições, para os questionamentos que o meu coração e a minha alma faz para mim. Que o sujeito que está do meu lado, às vezes, levanta como questionamento, como levantava para o salmista: o seu Deus, onde está? Esqueceu de você? Abandonou porque isso aí que você está vivendo, o que você está passando, só pode ter esquecido, ou então está com os ouvidos tapados para não ouvir a sua prece. Virou para você as costas. Alguns perguntavam para Jó: o que você fez? Alguma coisa você fez, porque é impossível Deus te jogar numa situação dessa, com a integridade que você fala que sempre buscou viver, com o temor que você sempre teve no Senhor. O que acontecia era uma demanda entre Deus e o diabo. E Jó foi jogado naquele negócio lá. Ele manteve a sua confiança, ele manteve a sua obediência, Deus restituiu tudo em dobro. Ao tempo de Deus. O plano de Deus é perfeito. Mesmo que a gente não compreenda, mesmo que a gente não tenha a resposta, agora, confie. Confie no agir perfeito do Senhor. Nós vamos orar, que Deus seja gracioso em nos abençoar, que o plano de Deus venha para a nossa vida, que encontre coração obediente, confiante, coração que sabe viver a paciência e que sabe padecer dores, se for jogado na aflição e necessidade, se estiver passando pelo tempo do deserto, e confiança, se estiver atravessando o tempo da tempestade, o tempo difícil, porque Deus está ainda trabalhando, Ele não acabou. O momento do tempo da aflição, o mundo de aflição que nós vivemos, é o tempo em que a obra de Deus não está concluída. Porque Ele diz que tudo isso vai passar para nós. Quando herdarmos o novo céu e a nova terra, até o choro, em razão do luto, em razão da dor, em razão do sofrimento, é Ele que vai enxugar dos nossos lábios, ou dos nossos olhos. Que Deus contemple em nosso coração a fé, a confiança, a obediência. Que o plano perfeito de Deus, que diz a Bíblia que tem o plano e o propósito que cooperam para o bem daqueles que te amam ou que o amam, se realize sobre a nossa vida e junto ao nosso viver para a glória do nome do nosso Senhor. Esse é o tempo que você colocar suas dificuldades, seus planos e projetos também. O que você quer vencer e aquilo que você quer alcançar, conquistar. É o tempo de você colocar o seu coração diante de Deus para que Ele aponte o caminho se você não tem encontrado a saída, a solução de um problema, de uma situação, de uma circunstância. Que é sua, que é de um amigo, que é de um vizinho, que é de um familiar, que é de um irmão da igreja, de uma irmã. Deus vai tirar os nossos pés dos lugares escorregadios. Ele vai apontar para nós as veredas, Ele vai nos livrar das veredas tortuosas e vai nos conduzir no bom caminho. Se houver caminho pecaminoso, se houver caminho ruim, ao ouvir a nossa prece como a do salmista, Ele vai nos guiar pelo caminho eterno, pelo caminho da paz, pelo caminho da salvação.